Ele foi humilhado na frente de 12 pessoas por um gerente que ironizou sua falta de crédito, o maior erro da carreira daquele homem. Mal sabia que em 15 minutos estaria olhando para o nome do cliente na lista de acionistas majoritários do banco. Tá sem crédito, né? A agência congelou. Rafael parou de preencher a ficha. 6 clientes na fila observavam. 3 funcionários atrás dos guichês levantaram os olhos. Um segurança perto da porta virou a cabeça. Augusto Ferreira, gerente da agência central, estava de pé atrás do balcão. Terno impecável, abotoaduras de ouro, sorriso de quem nunca foi contrariado. Perguntei se tá sem crédito. Rafael vestia calça jeans desbotada, camisa simples sem marca, tênis gasto. Tinha chegado ali para abrir conta corrente básica. Era o primeiro dia dele testando o atendimento da instituição. Aquele banco era tudo que ele tinha, literalmente. Augusto jogou a ficha de cadastro de volta no balcão. Olha, amigo, esse tipo de conta é para quem não tem nada mesmo. Sem comprovação de renda, sem referências. É o básico do básico. 2 clientes na fila riram baixinho. Uma senhora desviou o olhar. Um jovem de moletom gravou discretamente com o celular. Rafael respirou fundo. Pegou a ficha de volta. Só quero abrir a conta. Claro que quer. Augusto cruzou os braços. Pessoal como você sempre quer. O problema é que não entende como o banco funciona. Acha que é caridade. O riso na fila aumentou. Funcionários trocaram olhares cúmplices. Ninguém interveio. Vou ser sincero. Augusto se aproximou. Você não tem perfil para esse banco. A gente trabalha com gente que movimenta dinheiro de verdade, entende? Rafael segurou a caneta com força. Ainda não disse nada. Tem uma agência popular 3 quarteirões para baixo. Lá é mais seu estilo. A plateia estava completamente do lado de Augusto. Silêncio cúmplice. Constrangimento coletivo. Rafael era o intruso, o errado, o indesejado. Augusto voltou para trás do balcão. Pegou outro formulário. Mas olha, sou caridoso. Vou te oferecer nosso cartão entrada. Limite de R$ 300, juros especiais para iniciante. Especiais? 18% ao mês. Ótimo para quem está começando a construir crédito. Rafael pousou a caneta, olhou para Augusto, depois para o formulário, depois para os clientes que observavam. 18% ao mês. Isso é o padrão para perfil sem histórico. Interessante. Augusto sorriu vitorioso. Achou que tinha convencido o cliente, porque a Resolução 4.549 do Banco Central estabelece teto de 12% ao mês para cartões básicos. E a Circular 3.681 determina que instituições financeiras de capital aberto devem oferecer linhas subsidiadas para novos correntistas de baixa renda. O sorriso de Augusto congelou. Rafael continuou. Voz calma. Precisa. 18% configura abuso, especialmente para produto classificado como essencial. Artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Vantagem manifestamente excessiva. Silêncio absoluto. Além disso, Rafael apontou para o formulário. Esse contrato não especifica IOF, não detalha seguros opcionais, não oferece simulação prévia de encargos. 3 violações diretas da Lei 14.900 de 81. A funcionária do guichê 3 parou de digitar. O segurança deu 2 passos à frente. Os clientes na fila viraram completamente a atenção. Augusto tentou recuperar controle. Olha aqui. E tem mais. Rafael não parou. Essa agência está oferecendo produto financeiro inadequado ao perfil declarado do cliente. Isso é venda casada disfarçada. O Banco Central já multou 13 instituições por isso só no último trimestre. O jovem de moletom parou de gravar, boca aberta. Senhor, a funcionária do guichê tentou intervir. Como você sabe tudo isso? Augusto perdeu a compostura. Voz subiu um tom. Rafael não respondeu. Pegou o formulário, leu em voz alta. Cláusula 7ª. O banco reserva-se o direito de alterar unilateralmente taxas mediante comunicação prévia de 15 dias. Isso fere jurisprudência consolidada do STJ.
Súmula 472. Alteração unilateral é abusiva em contratos de adesão. Uma cliente na fila sussurrou para outra. Ele é advogado. Rafael virou o formulário. Mostrou para Augusto. Cláusula 9. Em caso de inadimplência, o banco poderá negativar o cliente em até 48 horas. Falso. Lei 12. 414 exige notificação prévia mínima de 10 dias úteis antes de qualquer inscrição em cadastro restritivo. Augusto suava. Olhou para os lados. Procurou o apoio dos funcionários. Ninguém se moveu. Você... Augusto tentou rir. Saiu forçado. Você decorou isso para quê? Para impressionar? Não. Rafael pousou o formulário. Para saber se essa agência segue as diretrizes que eu implementei há 6 meses. 3 segundos de vácuo. O quê? Sou Rafael Mendes, acionista majoritário. 43% das ações ordinárias. Membro do conselho diretor. Assumi a presidência do comitê de compliance em março. A agência inteira parou. Augusto abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Nenhum som saiu. Rafael tirou o documento do bolso. Cartão corporativo, identificação holográfica, foto, nome completo, cargo. Vim hoje de propósito, visita surpresa, cliente oculto. Queria ver como gerentes tratam pessoas que parecem não ter dinheiro. A funcionária do guichê 3 engoliu seco. O segurança deu passo atrás. Clientes na fila começaram a sacar o que estava acontecendo. Augusto olhou para o documento. Para Rafael. De volta para o documento. Senhor, eu não sabia exatamente. Rafael guardou a identificação. Você não sabia. E por isso mostrou quem realmente é. A humilhação virou do avesso em 15 segundos. Augusto tentou recuperar a voz. Abriu a boca, fechou, tentou sorrir, fracassou. Senhor Mendes, eu não imaginei. Claramente. Rafael guardou o documento. Agora vamos fazer diferente. Quero que você me ofereça o melhor produto que tem para cliente especial. Com os juros corretos, as taxas legais, tudo dentro da normativa que aprovei. Claro, certamente. Augusto suava. Mãos tremiam enquanto mexia no computador. Temos cartão Platinum, juros de 3,9 ao mês, sem anuidade no primeiro ano, programa de pontos internacional. Interessante. Rafael olhou para os clientes na fila. Todos observavam em silêncio absoluto. E se eu tivesse aceitado o primeiro cartão, o de 18%? Augusto não respondeu. Responde. Eu teria processado normalmente. Sabendo que é ilegal? Silêncio. Quantas pessoas você enganou com essa taxa, Augusto? Não sei. Eu só... Só o quê? Só aproveitou que cliente pobre geralmente não conhece os direitos? Rafael encostou no balcão. Voz baixa, firme. Quantos idosos, quantos trabalhadores, quantas pessoas que confiaram em você? A funcionária do guichê 3 engoliu seco. O segurança olhou para o chão. Ninguém defendeu Augusto. Rafael virou para os clientes. Alguém aqui tem cartão desse banco com juros acima de 12%? 3 pessoas levantaram a mão, devagar, constrangidas. Tragam os contratos amanhã. Vou revisar pessoalmente. Rafael anotou algo no celular. Vocês vão receber restituição, com correção. Uma senhora na fila começou a chorar, baixinho. Rafael voltou a atenção para Augusto. Você tem ideia do estrago que fez? Augusto tentou argumentar. Senhor, eu apenas segui. O departamento comercial sempre... Mentira, Rafael cortou. Recebi relatório completo de auditoria interna semana passada. Essa agência tem reclamações 3 vezes acima da média nacional. 47 queixas formais nos últimos 8 meses, todas relacionadas a abuso no atendimento. Augusto ficou pálido. E sabe o pior? Rafael pegou o celular, mostrou tela. Tenho acesso a todas as gravações de segurança. Todas. Revisei 17 horas de filmagens desta agência nas últimas 2 semanas. Augusto começou a tremer. Vi você humilhar Dona Neuza, 78 anos, aposentada. Veio pedir empréstimo consignado para pagar remédio.
Você riu dela. Na frente de 8 pessoas. A agência inteira estava ouvindo. Vi você expulsar Daniel, entregador de aplicativo. Tentou abrir poupança. Você disse que ele cheirava mal e pediu segurança para escoltar ele para fora. O jovem de moletom que gravava tudo arregalou os olhos. E vi você recusar a abertura de conta para Fabiana. Mãe solteira, 2 filhas. Você disse que banco não é abrigo para miserável. Augusto tentou falar. Não conseguiu. Nesse momento, a porta da agência se abriu. Uma mulher de talher cinza entrou. Porte executivo, salto firme. Beatriz Costa, vice-diretora regional. Ela olhou para Rafael, depois para Augusto. Entendeu tudo em 2 segundos. Senhor Mendes, que surpresa! Beatriz chegou no momento certo. Ela se aproximou, cumprimentou Rafael formalmente. Virou para Augusto. Gerente Ferreira, preciso falar com você. Eu estava atendendo agora. Voz dela não admitia recusa. Beatriz conduziu Augusto para a sala privativa, porta de vidro, persianas abertas. Todos na agência conseguiam ver. 3 minutos depois, Augusto saiu da sala. Rosto vermelho, olhos baixos. Beatriz falou alto. Para todos ouvirem, Gerente Ferreira está suspenso. Investigação interna será aberta. Todos os contratos dele serão revisados. Ela virou para Rafael. Senhor Mendes, podemos conversar? Eles foram para a mesma sala. Porta fechou, mas persianas continuaram abertas. Beatriz sentou. Respirou fundo. Não é a primeira vez. Rafael esperou. Augusto tem histórico. 23 reclamações formais nos últimos 2 anos. Todas arquivadas pelo antigo diretor regional. Ele protegia Augusto. Mas por quê? Porque Augusto bate meta, todo mês. Ele empurra produtos inadequados, engana clientes vulneráveis, cobra taxas ilegais, mas fecha números. Rafael fechou os olhos. Respirou. Quantos gerentes como ele temos? 12. Só nesta regional. 12. Tenho documentação, e-mails, gravações, tudo. Beatriz abriu pasta, mostrou pilha de documentos. Eu vinha compilando há meses, esperando oportunidade. Rafael folheou, página após página de abusos, mentiras, exploração. Por que não trouxe isso antes? Tentei, fui ignorada. Diretor anterior disse que eu era sensível demais, que banco é negócio, não caridade. Rafael olhou para ela, para os documentos, depois para a agência através do vidro. Ele foi demitido semana passada. Eu sei. E você assumiu a regional. Sim. Rafael sorriu pela primeira vez. Então agora temos alguém que se importa. Beatriz sorriu de volta. O que fazemos? Conselho trimestral. 3 semanas. Você vai apresentar tudo isso. Cada caso, cada número, cada evidência. Augusto vai tentar se defender. Deixa ele tentar. Rafael levantou. 12 milhões em capital perdido por causa de gerentes abusivos. O conselho vai ouvir. Eles saíram da sala. Augusto ainda estava na agência, encostado na parede, derrotado. Rafael passou por ele, parou. 3 semanas. Reunião do conselho. Você vai estar lá. Augusto levantou olhos. Vai explicar tudo. Cada cliente, cada contrato, cada mentira. Rafael saiu da agência. Beatriz ao lado. Vamos destruí-lo. Augusto não esqueceu. 3 dias depois da humilhação, ele começou a guerra silenciosa. Ligou para 7 gerentes de outras agências. Espalhou versão dele da história. Rafael era impostor. Documento forjado. Golpista profissional. Beatriz estava sendo enganada também. Cuidado com esse cara. Ele se passou por acionista, ridículo, mas convenceu a vice-diretora. 2 gerentes acreditaram, começaram a espalhar boato. Rede de desinformação cresceu rápido. Rafael recebeu ligação na quarta-feira. Acionista minoritário, voz preocupada. Mendes, você precisa saber. Estão falando que você é fraude. Quem? Gerentes da rede. Dizem que você comprou documento falso, que está enganando o conselho. Rafael desligou. Ligou para Beatriz. Precisamos nos encontrar. Hoje.
Escritório privado, 12º andar. Porta trancada. Beatriz trouxe notebook e 3 pastas físicas. Ele está tentando se proteger. Rafael sentou. Como? Augusto tem aliados. Gerentes que trabalham igual a ele. Eles sabem que se ele cair, investigação vai atrás deles também. Quantos? Pelo menos 8, talvez 12. Rafael respirou fundo. Reunião trimestral do conselho. 3 semanas. É quando vamos expor tudo. Beatriz abriu primeira pasta. Tenho plano. Ela espalhou documentos na mesa, contratos, e-mails, planilhas, gravações transcritas. Objetivo: destruir credibilidade de Augusto publicamente, mostrar padrão sistemático de abuso, provar que ele custou milhões ao banco. A isca? Ele vai apresentar resultados da agência, como sempre faz. Vai mentir sobre satisfação dos clientes, vai inflar números, vai dizer que tudo está perfeito. E a armadilha? Beatriz sorriu. Nós vamos confrontar cada mentira, ao vivo, na frente dos 15 acionistas, com provas irrefutáveis. Rafael olhou documentos. O que temos? 47 casos documentados, clientes abusados, idosos enganados, trabalhadores humilhados. Ela abriu planilha no notebook. Também tem os números reais, perda de capital, clientes que fecharam contas, processos evitados por pouco. Quanto? 12 milhões de reais nos últimos 18 meses, só na agência dele. Rafael fechou os olhos. 12 milhões. Tem mais. Beatriz abriu segunda pasta. Gravações de segurança. Sistema interno registrou tudo. Augusto humilhando Dona Neuza, expulsando Daniel, ofendendo Fabiana. O conselho vai ver? Vão. Augusto sabe que temos isso? Não. Sistema de segurança é controlado por TI central. Ele não tem acesso. Rafael sorriu pela primeira vez. Então ele vai mentir, achando que está seguro. Exatamente. Beatriz pegou terceira pasta. Mais fina. E tem isso, e-mails internos. Augusto se gabando dos abusos, falando com outros gerentes, trocando técnicas de como expulsar clientes pobres. Rafael leu. Primeira mensagem. Segunda. Terceira. Cada uma pior que a anterior. Expulsei mais 3 pobres hoje. Agência está limpando. O cliente fedendo a construção tentou abrir conta. Mandei para o concorrente. Velha insistindo em empréstimo. Fingi que sistema caiu. Ela desistiu. Rafael fechou pasta. Mãos tremiam de raiva contida. Com isso ele não tem defesa. Nenhuma. 2 semanas depois. Beatriz conseguiu tudo. Compilou 47 casos em dossiê de 80 páginas. Nome dos clientes, datas, valores, testemunhas, gravações transcritas. Lista completa. 31 clientes que fecharam contas por causa de Augusto. Cálculo preciso. 12,3 milhões em capital perdido. Ela enviou tudo para Rafael via sistema criptografado. Revisou? Linha por linha. Rafael respondeu por mensagem. Está perfeito, irrefutável. Augusto não sabe de nada? Nada. Ele acha que vai apresentar resultados normalmente. Ótimo. 1 semana depois, Augusto descobriu, não os detalhes, mas descobriu que estava sendo investigado. Funcionário da TI comentou com amigo. Amigo comentou com gerente. Gerente ligou para Augusto. Cuidado, estão pegando suas gravações. Augusto entrou em pânico. Tentou acessar sistema de segurança. Bloqueado. Tentou deletar e-mails antigos. Tarde demais. Beatriz tinha feito backup de tudo 2 semanas antes. A pedido de Rafael. Cópia completa. Servidores externos. Prova preservada. Augusto tentou apagar rastros, mas cada tentativa foi registrada. TI documentou tudo. Rafael recebeu relatório. Tentativas de destruir provas. Ele respondeu para Beatriz. Melhor ainda. Agora temos obstrução também. Ele está desesperado. Deixa ele se afogar. Sexta-feira. Dia da reunião trimestral. Rafael chegou ao prédio corporativo às 8 da manhã. Reunião começava às 9. Sala de conselho. 23º andar. Ele carregava tablet, pendrive,
Cópia impressa do dossiê completo. Checklist mental. Documentos. Prontos. Gravações. Carregadas. Testemunhas. Confirmadas. Apresentação. Ensaiada. Elevador subiu devagar. Rafael respirou fundo. E se o conselho não se importar? Pensamento invasivo, medo real. Conselho era formado por empresários, pessoas que priorizavam lucro. Talvez não ligassem para clientes humilhados. Telefone vibrou. Mensagem de Beatriz. 12 milhões falam alto. Eles vão ouvir. Rafael relaxou. Ela tinha razão. Não era sobre moralidade. Era sobre dinheiro. Perda real. Prejuízo mensurável. Elevador parou. 23º andar. Portas abriram. Corredor amplo. Piso de mármore. Paredes de vidro. Rafael caminhou até sala de reuniões. Porta dupla. Madeira escura. Placa dourada. Conselho diretor. Ele entrou. Sala enorme. Mesa de reunião para 20 pessoas. 15 acionistas já estavam presentes. Presidente do banco na cabeceira. Augusto estava lá. Terno novo. Gravata azul. Pasta de couro. Confiante. Preparado para apresentar. Ele não sabia que Rafael estava no conselho. Não sabia sobre o dossiê. Não sabia que Beatriz tinha gravações. Não sabia nada. Rafael sentou. Posição estratégica. De frente para a tela de apresentação. Ao lado do presidente. Presidente abriu reunião. Bom dia. Pauta de hoje, resultados trimestrais. Começamos pela Regional Sul. Gerente Augusto Ferreira vai apresentar desempenho da agência central. Augusto levantou. Conectou o notebook. Primeiro slide apareceu na tela. Bom dia, senhores. Tenho prazer em apresentar resultados excepcionais. Ele falou por 10 minutos. Números inflados. Gráficos manipulados. Satisfação de clientes em 92%. Crescimento de carteira em 18%. 0 reclamações relevantes. Mentira após mentira. Rafael observou em silêncio, esperando. Presidente do banco fez pergunta de rotina. E satisfação dos clientes? Alguma reclamação formal? Augusto sorriu. Seguro. Excelente, senhor. Sem reclamações relevantes. Clientes extremamente satisfeitos com o atendimento. Silêncio de 3 segundos. Rafael respirou fundo. Era agora ou nunca. Rafael levantou a mão. Sem reclamações relevantes? Interessante. Augusto virou a cabeça. Devagar, reconheceu Rafael. Palidez instantânea. O que você faz aqui? Senhor Mendes é acionista majoritário. Presidente do banco interrompeu. Voz firme. 43% das ações ordinárias. Membro do conselho. Continue, Rafael. Augusto abriu a boca. Fechou. Suor começou a aparecer na testa. Rafael conectou o tablet na tela. Primeira slide substituiu a apresentação de Augusto. Satisfação 0 reclamações. Vamos revisar esse número. Segunda slide. Lista de nomes, 47 clientes. Datas, descrições curtas, 47 reclamações formais, registradas nos últimos 18 meses, todas relacionadas à sua agência, Augusto, todas ignoradas. Conselho inteiro virou atenção. 15 acionistas olhando para a tela, depois para Augusto, depois de volta para a tela. Senhor Mendes, Augusto tentou falar, voz tremia. Isso é contexto diferente. Contexto? Rafael avançou o slide. Dona Neuza Oliveira, 78 anos, aposentada. Pediu empréstimo consignado para remédio cardíaco. Você riu dela, na frente de 8 pessoas. Silêncio na sala. Mentira! Augusto explodiu. Eu nunca... Rafael clicou. Vídeo começou na tela. Gravação de segurança. Ângulo perfeito. Áudio claro. Augusto na tela, rindo. Dona Neuza chorando. Clientes observando constrangidos. A senhora deveria ter pensado nisso antes de ficar velha e pobre. Voz dele, inconfundível, registrada, preservada. Conselho assistiu em silêncio absoluto. 3 acionistas se entreolharam. 2 balançaram cabeça negativamente. 1 fechou os olhos. Vídeo terminou. Rafael pausou. Quer falar sobre contexto agora?
Augusto suava. Abriu boca. Nenhum som saiu. Rafael avançou. Daniel Ferreira, 23 anos, entregador de aplicativo, tentou abrir poupança. Você disse que ele cheirava mal. Pediu segurança para expulsar. Novo vídeo. Mesma clareza brutal. Augusto na tela apontando para Daniel. Rindo. Funcionários rindo junto. Segurança escoltando o rapaz para fora. Banco não é pra gente que vem direto da rua. Conselho assistiu. Desconforto visível. Acionista veterano cruzou braços. Outro anotou algo. Presidente do banco cerrou mandíbula. Rafael pausou de novo. Fabiana Costa, 31 anos, mãe solteira, 2 filhas. Empregada doméstica. Tentou abrir conta para receber salário. Você negou. Terceiro vídeo. Fabiana no balcão. Augusto falando alto. Banco não é abrigo para miserável. Tem assistência social na prefeitura. Mulher saiu chorando. Augusto virou para as funcionárias. Sorriu. Elas sorriram de volta. Vídeo terminou. Silêncio ensurdecedor. 3 casos. Rafael desligou o vídeo. De 47, todos documentados, todos com gravação, todos ignorados por você. Augusto tentou se levantar. Pernas tremeram, sentou de novo. Mas espera. Rafael abriu nova slide. Tem mais, muito mais. Planilha apareceu. Números vermelhos. Gráficos descendentes. Tabelas detalhadas. 31 clientes fecharam contas nos últimos 18 meses por causa do atendimento da sua agência, especificamente por causa de você. Presidente do banco se inclinou para frente. Olhos fixos nos números. 31 clientes representavam 12,3 milhões de reais em capital depositado. Sala inteira reagiu. Murmúrios, olhares trocados. Um acionista soltou palavrão baixo. 12 milhões, Rafael repetiu. Deixou o número flutuar. Perdidos por causa de arrogância, preconceito, abuso sistemático. Augusto estava pálido, completamente derrotado. E tem mais. Rafael abriu o arquivo. E-mails apareceram na tela. Correspondências internas, você se gabando, trocando técnicas com outros gerentes. Primeiro e-mail projetado. Remetente, Augusto Ferreira. Destinatário, Gerente Ribeiro, Agência Norte. Expulsei mais 3 pobres hoje. Agência está limpando. Você devia fazer igual. Segundo e-mail. Cliente fedendo a construção tentou abrir conta. Mandei para o concorrente. Eles que lidem com essa gente. Terceiro e-mail. Velha insistindo em empréstimo. Fingi que sistema caiu. Ela desistiu. Funciona sempre. Conselho leu em silêncio. Choque coletivo. Indignação crescente. Acionista veterano falou primeiro. Isso é real? Verificado pela TI Central. Beatriz entrou na sala nesse momento. Pasta debaixo do braço. Backup completo. Servidor externo. E-mails autenticados. Ela colocou pasta na mesa. Abriu. 500 páginas de documentação. Compilei tudo. Cada caso. Cada e-mail. Cada gravação. Cada testemunha. Presidente do banco pegou pasta, folheou, primeira página, segunda, 10ª, 20ª. Expressão ficou mais séria a cada página. Beatriz, ele falou sem levantar olhos. Isso foi auditado? Completamente. Auditoria interna confirmou cada número, cada perda, cada violação. Augusto finalmente encontrou voz, desesperada. Vocês não entendem? Eu bato meta todo mês, fecho números, trago lucro. Lucro? Rafael virou para ele. Você custou 12 milhões. Onde está o lucro? Eu vendo produtos, cartões, seguros, consórcios. Produtos inadequados. Beatriz abriu segunda parte da pasta. 83 contratos de cartão com juros ilegais, acima do teto regulatório, todos na sua agência. Ela mostrou documentos, contratos destacados, taxas marcadas em vermelho. Cada um desses contratos é potencial processo. Se clientes descobrirem e entrarem na justiça, banco vai pagar milhões em indenização. Acionista mais jovem fez conta rápida. 83 processos, valor médio de 50 mil cada, 4 milhões em exposição legal. Presidente fechou pasta.
Olhou para Augusto, depois para Rafael, depois para Beatriz. Tem mais? Tem! Beatriz respirou fundo. Augusto tentou destruir provas, após descobrir que estava sendo investigado. Ela abriu o laptop, mostrou o log do sistema. Tentou deletar e-mails, tentou acessar gravações de segurança, tentou alterar registros de reclamações, tudo registrado, tudo documentado. Obstrução de investigação. Augusto desmoronou. Cabeça baixou, mãos tremiam. Presidente do banco levantou, postura militar. Voz sem emoção. Conselho, precisamos deliberar. Ele olhou ao redor. 15 acionistas atentos. Revisamos evidências, gravações, e-mails, perdas financeiras, exposição legal, obstrução. Pausa. 2 segundos. Tudo verificado? Beatriz respondeu. Tudo. Auditoria confirmou? Confirmou. Presidente voltou a atenção para Augusto. Gerente Ferreira. Investigação paralela já estava em curso. Ouvidoria recebeu denúncias de outras agências. Comportamento similar ao documentado aqui. Você não é caso isolado. Augusto levantou olhos, surpreso. Outras 13 agências reportaram padrão similar. Gerentes abusando clientes vulneráveis, empurrando produtos ilegais, cobrando taxas abusivas. Presidente caminhou até a janela, olhou para a cidade. Isso para hoje. Virou de volta. Você está demitido por justa causa. Efeito imediato. Augusto tentou levantar. Senhor, por favor. Processo judicial será aberto. Danos morais coletivos. Banco entrará com ação de ressarcimento pelos 12,3 milhões perdidos. Contra você. Eu não tenho esse dinheiro. Problema seu. Presidente sinalizou para a segurança na porta. Benefícios bloqueados. Rescisão sem indenização. Carteira da OAB será notificada. Conselho Regional de Administração também. 2 seguranças entraram. Escolta ele para fora. Recolhe crachá. Acesso ao sistema cancelado. Agora! Augusto foi levantado pelos seguranças. Literalmente, pernas não sustentavam. Vocês vão se arrepender. Eu trouxe lucro. Eu bati meta. Ninguém respondeu. Conselho assistiu em silêncio enquanto ele era removido. Gritos dele ecoaram no corredor. Ficaram mais fracos. Desapareceram. Porta fechou. Presidente respirou fundo. Voltou para a mesa. Senhor Mendes, senhora Costa, obrigado pela investigação. Isso salvou o banco de exposição legal gigantesca. Rafael assentiu. E agora? Acionista veterano perguntou. Quantos Augustos temos nas 200 agências? Presidente olhou para Rafael. Depois para Beatriz. Boa pergunta. Quantos? Rafael respondeu. Beatriz compilou lista preliminar. 12 gerentes com padrão similar, só nesta regional. 12. Multiplicado por 7 regionais. 84 gerentes em potencial. Sala ficou em silêncio pesado. Precisamos de reforma completa. Acionista jovem falou. Não adianta demitir um. O sistema todo está corrompido. Presidente concordou. Olhou para Rafael. Você tem solução? Rafael olhou para Beatriz. Ela assentiu. Tenho. Ele se levantou. Mas vai precisar de poder, autoridade, orçamento. Fala. Cargo novo. Diretor de experiência do cliente. Reporta direto ao conselho. Missão, reformar cultura de atendimento. 200 agências. 23 mil funcionários. Presidente pensou. 10 segundos. Orçamento? 15 milhões, 3 anos. Retorno? Beatriz respondeu. Retenção de clientes, redução de processos, recuperação de capital, projeção 180 milhões em 3 anos. Presidente fez conta mental. Olhou para os acionistas. Quem apoia? 12 mãos levantaram. De 15. Aprovado. Presidente estendeu mão para Rafael. Bem-vindo à liderança. Rafael apertou. Uma condição. Qual? Beatriz vem comigo, vice-diretora do programa. Presidente olhou para ela. Aceita? Aceito. Fechado. Reunião terminou 15 minutos depois. Conselho se dispersou. Rafael e Beatriz ficaram sozinhos na sala. Ela olhou para ele. Conseguimos.
Conseguimos. E agora? Rafael olhou para a pasta de 500 páginas, para a tela ainda mostrando números, para a janela com vista da cidade. Agora, a gente muda tudo. 6 meses depois da reunião do conselho, Rafael estava em escritório executivo no 23º andar. Parede de vidro com vista da cidade inteira. Mesa ampla. 2 monitores. Estante com regulamentações bancárias. Contraste brutal com 6 meses atrás. Calça jeans desbotada, tênis gasto, humilhação pública. Agora usava terno cinza, gravata discreta, postura confiante, diretor de experiência do cliente. Beatriz entrou sem bater. Ela era vice-diretora do programa Agora. Carregava tablet e expressão satisfeita. Temos os números. Rafael levantou olhos do relatório. Mostra. Ela colocou o tablet na mesa. Primeira tela. Gráficos ascendentes. Verde intenso. Reclamações caíram 89%. Em todas 200 agências. Rafael sorriu. Continuação. Satisfação dos clientes subiu de 52% para 91%. Pesquisa externa. Amostra de 8.000 pessoas. Segunda tela. Números financeiros. Capital retido. Clientes que não fecharam contas. 340 milhões de reais recuperados. Rafael respirou fundo. 340. Tinha mais. Beatriz avançou. Novos clientes. Pessoas que voltaram depois de ouvir sobre mudanças. 123 mil contas novas. Em 6 meses. Em 6 meses. Telefone de Rafael tocou. Número internacional. Ele atendeu. Mendes. Voz masculina. Sotaque espanhol. Senhor Mendes. Pablo Ruiz. Federação Bancária Latino-Americana. Precisamos conversar. 3 anos depois. Palco enorme. Auditório com 800 lugares. Todos ocupados. Executivos de 23 países. Conferência Internacional de Inovação Bancária. Buenos Aires. Rafael no centro do palco. Microfone de lapela. Tela gigante atrás dele mostrando a apresentação. Transformação cultural não é sobre políticas, é sobre pessoas. Plateia atenta, silêncio absoluto. Canetas anotando. 3 anos atrás, nosso banco tinha problema sistêmico. Clientes vulneráveis sendo abusados, milhões perdidos, reputação destruída. Slide mudou. Foto da agência onde tudo começou, foto de Augusto, foto dos contratos ilegais. Um gerente humilhava clientes pobres, cobrava taxas ilegais, destruía vidas. Plateia murmurou. Reconhecimento, problema universal. Descobrimos 47 casos. Uma agência, 18 meses, 12 milhões perdidos. Números apareceram na tela. Mas não era gerente isolado. Era cultura. 84 gerentes fazendo a mesma coisa. 200 agências. Sistema inteiro corrompido. Executivo japonês levantou mão. Rafael acenou. Como resolveu? Não resolvi. Reconstruí. Nova slide. Programa Respeito ao Cliente. Logo. Estrutura. Pilares. Criamos programa de 3 anos. 15 milhões de orçamento. Foco em 4 pilares. Primeiro pilar apareceu. 1. Treinamento obrigatório. 23 mil funcionários. 80 horas cada. Ética, regulação, empatia. Segundo pilar. 2. Auditoria permanente. Cliente oculto toda semana. Gravações revisadas, contratos verificados. Terceiro pilar. 3. Consequências reais. Gerente abusivo demitido na primeira violação. Sem segunda chance. Tolerância zero. Quarto pilar. 4. Recompensas. Gerentes éticos promovidos. Bônus por satisfação do cliente. Não por venda de produto inadequado. Executiva francesa anotou tudo. Fez pergunta. Resultado financeiro? Rafael sorriu. Reclamações caíram 89%. Satisfação subiu para 91%. Capital retido, 340 milhões. Novos clientes, 280 mil. Retorno em 3 anos. 180 milhões acima do investido. Plateia aplaudiu. Espontâneo. Vigoroso. Mas número mais importante não é financeiro.
Silêncio voltou. Dona Neuza voltou. Conseguiu empréstimo, pagou remédio, está viva, saudável. Foto dela apareceu na tela. Sorrindo. Dentro da agência, sendo atendida com respeito. Daniel abriu poupança. Comprou moto própria. Saiu do aplicativo. Montou empresa de entregas, 3 funcionários. Foto de Daniel. Uniforme da empresa própria. Orgulho no rosto. Fabiana recebe salário na conta. Economizou. Pagou o curso técnico. Hoje é supervisora de limpeza hospitalar. Sustenta as filhas. Foto de Fabiana. Diploma na mão, filhas ao lado. Essas pessoas não são números, são vidas, e banco tem responsabilidade sobre elas. Plateia de pé. Aplausos prolongados. Rafael esperou o silêncio voltar. Programa Respeito ao Cliente foi adotado por 12 bancos na América Latina. Está sendo estudado em Harvard, INSEAD, Fundação Getúlio Vargas. Última slide, logo do prêmio. E hoje recebo o Prêmio Executivo do Ano, Setor Bancário, América Latina. Presidente da Federação subiu ao palco. Entregou o troféu. Pesado. Cristal e metal. Gravação personalizada. Rafael Mendes. Por transformação cultural sem precedentes. Por humanização do sistema bancário. Por provar que ética e lucro não são opostos. Foto oficial. Flash de 50 câmeras. Troféu erguido. Após cerimônia, Rafael voltou para o hotel. Suíte executiva. 28º andar. Vista do Rio da Prata. Beatriz estava lá. Ela tinha viajado com ele. Vice-presidente do programa agora. Conseguimos. Rafael colocou o troféu na mesa. Olhou pela janela. Não acabou. O quê? 12 bancos adotaram. Faltam centenas, milhares de clientes ainda sendo abusados. Em outros países, outras instituições. Beatriz sentou. Você quer expandir? Quero revolucionar. Rafael virou. Programa virou movimento. Lei municipal sobre dignidade bancária foi aprovada em São Paulo, baseada no nosso trabalho. 3 deputados federais querem fazer lei nacional. Obrigar todos os bancos. Padrão mínimo de atendimento. Tolerância zero para abuso. Beatriz sorriu. Você criou mudança estrutural. Criamos. Rafael corrigiu. Nada disso aconteceria sem você. Ela ficou séria. Augusto, condenado. Processo terminou mês passado. 3 anos de prisão. Mais 6 em regime aberto. Indenização de R$800 mil. Pagamento parcelado para o resto da vida. Outros gerentes? 62 demitidos, 21 processados, todos condenados, banidos do setor bancário. Beatriz respirou aliviado. Justiça. Justiça demorada, mas justiça. Rafael pegou o celular, mostrou foto. Dona Neuza mandou isso hoje. Foto dela na festa de aniversário, 79 anos, cercada de família, bolo, sorriso enorme. Ela disse que me deve a vida, porque sem remédio teria morrido. Beatriz limpou lágrima discreta. Daniel também mandou. Outra foto. Empresa dele. 3 motos. 3 funcionários uniformizados. Faturamento de 20 mil por mês. Ele sonha expandir. E Fabiana? Entrou na universidade. Administração. Bolsa integral. Quer trabalhar em banco para mudar sistema por dentro. Beatriz riu. Ela vai conseguir. Vai! Rafael voltou para a janela. Cidade iluminada. Milhões de pessoas. Milhares de histórias. Sabe o que mais me orgulha? O quê? Não é o prêmio. Não é o reconhecimento internacional. Não são os 180 milhões recuperados. Então, é saber que hoje, agora, nesse momento, tem uma Dona Neuza entrando numa agência e sendo tratada com respeito, dignidade, humanidade. Ele virou, olhou para Beatriz. Porque a gente provou que é possível, que banco pode ter lucro sem explorar vulnerável, que ética não é fraqueza, é inteligência. Telefone dele tocou. Número privado. Ele atendeu. Mendes. Senhor Mendes, fala Joaquim Ferreira, presidente da Associação Nacional de Bancos. Rafael ficou atento. Precisamos conversar.
Queremos implantar seu programa em escala nacional. Todos os bancos associados, 300 instituições, 80 mil agências. Rafael olhou para Beatriz. Ela entendeu pelo olhar. Quando? Reunião na próxima segunda, Brasília. Você apresenta, Conselho Pleno decide. Estarei lá. Excelente. Ah, e parabéns pelo prêmio. Merecido. Ligação encerrou. Beatriz levantou. 80 mil agências. 80 mil. Você não vai parar, vai? Rafael sorriu. Pegou foto antiga que carregava na carteira. Ele mesmo, 6 meses atrás. Sendo humilhado por Augusto. Alguém tinha registrado e enviado para ele depois. Enquanto existir um Augusto humilhando uma dona Neuza, não posso parar. Ele guardou foto. Olhou para troféu, depois para a cidade. 3 anos atrás eu entrei numa agência para testar sistema. Fui humilhado, destruído, chamado de pobre, indesejado. Pausa. Hoje mudei 200 agências, salvei milhões em capital, inspirei lei federal, recebi prêmio internacional. Outra pausa. Mas nada disso importa se amanhã outra pessoa entrar num banco e passar pela mesma humilhação. Ele virou completamente para Beatriz. Então a gente continua, até mudar tudo. Ela estendeu mão. Até mudar tudo. Eles apertaram. Acordo selado. Do 28º andar, Rafael olhou Buenos Aires. Depois imaginou São Paulo, Rio, Brasília. Todas as cidades, todas as agências, todos os clientes vulneráveis esperando respeito. A guerra tinha acabado. A revolução estava apenas começando. E você já foi julgado pela aparência? Já entrou num lugar e sentiu os olhares dizendo que você não pertence ali? Já foi tratado diferente por causa da roupa que vestia, do carro que dirigia, do bairro onde mora? Histórias como essa acontecem todo dia. Em bancos, lojas, restaurantes, empresas. Pessoas brilhantes sendo descartadas por preconceito. Talentos desperdiçados porque alguém decidiu que aparência vale mais que caráter. Mas também acontecem as viradas, as reviravoltas. As vinganças épicas. Pessoas que não aceitaram humilhação, que guardaram força, que esperaram o momento certo e viraram o jogo de forma devastadora, como Rafael, que entrou numa agência sendo tratado como lixo e saiu como dono da instituição, como Dona Neuza, humilhada por precisar de remédio, hoje viva e saudável, como Daniel, expulso por cheirar mal, hoje dono da própria empresa. Essas pessoas provaram algo fundamental, que subestimação é combustível, que humilhação pode ser trampolim, que vingança mais doce não é raiva, é sucesso. Se você se identificou com essa história, escreve sim nos comentários. Se conhece alguém sendo subestimado agora, marca essa pessoa. Mostra que virada é possível. Compartilha essa história, não pelo vídeo, pela mensagem. Porque tem gente precisando ouvir que humilhação não é destino, é desvio temporário antes da vitória. Se você quer mais histórias assim, histórias de pessoas que viraram o jogo de forma épica, inscreve no canal, ativa o sininho. Toda semana tem história nova, de gente que foi subestimada, humilhada, descartada e voltou por cima, triunfante, implacável. Próximo vídeo. A faxineira expulsa de reunião executiva, até mostrarem o nome dela na lista de acionistas. A vingança foi brutal. Você não vai acreditar no que ela fez com quem a humilhou. Até lá. Não aceite humilhação, guarde força, planeje virada. E quando chegar sua hora, não tenha piedade. Mostre exatamente quem você sempre foi. E quem eles foram burros demais para enxergar.